E aí, porcos capitalistas. Eu tava vendo o último vídeo do Rafael falando sobre a crise na Argentina, né? Do Rafael Lima, do Ideias Radicais. E no meio do vídeo ele fala sobre o pessoal, os libertários, que acham que o Estado vira falência, vai, pelo que ele diz, né? O pessoal acredita que o Estado vira falência necessariamente faz o Estado retroceder a um estado de mais liberdade. E aí, logo em seguida, ele fala que, na verdade, o que proporciona esse estado de maior liberdade, esse crescimento de liberdade, tanto comercial, quanto tanto econômica quanto cultural ou social, é uma mudança de mentalidade na cultura dos indivíduos dessa sociedade. Mas eu vou estar aqui defendendo que não é verdade. A mudança de mentalidade é totalmente irrelevante para a realidade, porque na verdade a realidade está cagando para a mentalidade das pessoas. Se a mentalidade das pessoas fosse minimamente relevante para a realidade, a gente já estava a gente já estava em alguma utopia qualquer. Alguém ou alguma sociedade já teria pensado que a gente já mutuamente estaria mudando a nossa mentalidade para propiciar um estado de utopia generalizado. Mas adivinha só, a mentalidade é totalmente relevante para a realidade. A realidade não liga se você acredita na gravidade ou não. Se você pular de um prédio e não tiver nada para te impulsionar para cima, você vai cair. Da mesma forma, a realidade não muda se você acredita ou não na lei de oferta e de demanda. As pessoas não simplesmente vendiam as coisas de graça, não davam, né, as coisas de graça em abundância até que formalizou-se a lei de oferta e demanda. Isso não acontece. A realidade não liga para a mentalidade. Se você tentar fazer qualquer coisa que vá em contradição com a lei de oferta e demanda, adivinha só, ou você vai ter escassez ou você vai ter coisas com um preço extremamente caro. Não existe um meio de você driblar as leis da realidade. Elas estão aí e você não tem como mudar isso simplesmente mudando a sua mentalidade. Isso é quase como se fosse um princípio religioso, algo do tipo. A mentalidade é como se fosse, sei lá, um tipo de meditação. Você muda a sua realidade, sabe? Acho que nós estamos entrando no, no libertarianismo quântico. Você pensa em um estado onde o Estado não existe, você pensa no mundo em que o Estado não exista e o universo vai conspirar para que esse negócio, para que isso se concretize. Mas não é verdade. A gente vem consistentemente, na verdade, durante toda a humanidade, tendo provas de que você tem uma cultura com uma certa mentalidade não vai influenciar em nada sobre como os governantes vão atuar sobre essa sociedade. Adivinha só, a Rússia soviética não era feita de comunistas. Só quem era comunista foi Stalin e o primeiro que deu o golpe, eu não lembro o nome dele e é totalmente irrelevante, eu prefiro nem saber também. É, eles deram um golpe, eles tomaram conta daquela sociedade, não é porque a sociedade queria. Adivinha só, as culturas dominadas pelo Império Romano não eram romanas, elas não queriam ser dominadas por aquele império. Elas foram coagidas a fazer parte daquilo porque um psicopata estava no poder e ele podia criar os incentivos para que outros indivíduos seguissem a lógica dele, seguissem as propostas dele. E é assim que o Estado funciona. Sabe, o Porto tem vários vídeos, na verdade, com toda essa explicação muito bem embasada. Eu já tinha, na verdade, uma base muito sólida quanto a isso, mas o Porto formalizou esse pensamento de que o Estado é um organismo como qualquer outro qualquer. E ele é um organismo que parasita sobre outro organismo que é o mercado. O mercado ele é feito de vários indivíduos, da mesma forma o Estado é feito de vários indivíduos, e o Estado ele não é um predador, ele é um parasita. O Porto, se eu não me engano, ele usa... Ele fala que o Estado é um predador, mas ele não é, ele é um parasita, porque predadores ainda têm que produzir alguma coisa, eles ainda têm que usar a energia que eles usam das vítimas deles para criar alguma coisa. No caso, eles geram energia para que eles possam se reproduzir e criar a cultura deles, né? Por exemplo, os leões eles precisam predar para criar ali a microfamília deles e continuar reproduzindo a espécie deles.
o Estado não é o caso, o Estado não produz nada, ele é um organismo simplesmente parasitário. E da mesma forma, o Estado ele se adequa, ele evolui. O Porto explica isso. Vocês têm que assistir esse vídeo do Porto, pelo amor de Deus. Ele formalizou toda essa estrutura baseado em coisas sólidas, baseado em um pensamento muito sólido, que é o pensamento da evolução. O Estado ele evolui, ele se adapta às circunstâncias. E é por isso que eu sou da escola de pensamento, por assim dizer, de que o Estado, quando ele vai à falência, ele necessariamente tem que abrir o mercado dele. A gente pode ver a União Soviética, por exemplo. A União Soviética não acabou simplesmente porque houve uma mudança de mentalidade nas pessoas. A União Soviética acabou porque os recursos acabaram. E os recursos acabaram porque eles não tinham um sistema de mercado onde o Estado podia predar em cima desse sistema de mercado. Agora, a China, por exemplo, é o contrário. A China só se sustenta como um sistema pseudo-comunista, corporativista pra caralho, meio, um pouquinho capitalista ali nas áreas de livre comércio, justamente porque eles perceberam que se o organismo que eles predam, que é o mercado, se eles estão acabando com esse organismo, que é a fonte de sustento deles, eles vão virar à falência também. Então, o que eles fizeram? Eles criaram zonas de livre comércio para que o mercado pudesse criar recursos, pudesse alocar esses recursos e o Estado pudesse parasitar em cima desses recursos. Isso vem constantemente acontecendo. O Império Romano não faliu porque as pessoas tiveram uma mudança de mentalidade. Ele faliu porque houve escassez de recursos. A União Soviética, eu já falei, a Nova Zelândia, ela não faliu. O Rafael mesmo ele fala, houve uma mudança de paradigma na Nova Zelândia em que eles, do dia para a noite, resolveram acabar com as políticas de subsídio. Adivinha só, não foi uma mudança de mentalidade, foi porque estava tendo escassez de recursos lá. Então, necessariamente, o Estado, por ele ser um organismo parasitário, ele precisa que o organismo que ele parasita esteja em pleno funcionamento, porque se esse organismo padecer, o Estado vai padecer também. Ambos vão morrer. Então, o Estado tem interesse em que o mercado esteja em pleno funcionamento. E é por isso que na China comunista eles têm um mercado teoricamente muito forte, eles realmente têm um mercado forte pra caralho, é uma economia muito forte. E a gente vê, por exemplo, a Estônia, um país que o Rafael mesmo fala que é muito muito libertário, com uma economia... eu não vou dizer como é que é a economia, porque eu realmente não conheço, mas não é aquele tipo de coisa que a gente fala, uau, Estônia, top 4 países do mundo. E eu também não vou dizer que esses top 8 países, G8, qualquer coisa, é algo relevante. Realmente, acho que eu pisei na bola aqui. Não vamos falar da Estônia, por exemplo. Mas a gente não vê esses países com muita liberdade econômica entrando em top nada, sabe? A gente não vê esse tipo de coisa acontecendo, justamente porque essas microeconomias, onde você tem muita liberdade econômica, o organismo que está parasitando nessa economia, ele já está tendo sustento suficiente para ele não querer chamar mais atenção para aquela economia. Mas, dito isso, eu acho que está muito claro que se o Estado vive apenas predando, né, parasitando o mercado, uma vez que o mercado deixa de ser produtivo, o Estado necessariamente precisa que o mercado comece a produzir novamente, para ele poder predar, para ele poder parasitar em cima desse organismo. Então, voltando, a mudança de mentalidade é totalmente irrelevante se as pessoas... Por exemplo, vamos pegar o Bitcoin. Acho que todo mundo, né? Todo mundo vai concordar que o Bitcoin é uma tecnologia muito libertadora, que faz o Estado, tira muito poder do Estado. O mercado de criptomoedas, por exemplo, é um tipo de organismo, na verdade uma adaptação do mercado para se tornar imune ao Estado, né? A gente evolui de pouquinho em pouquinho. O Estado está criando esse gene, por assim dizer, essa mutação, para se tornar mais imune ao Estado. Então, o mercado de criptomoedas é uma amostragem de que o mercado está se adaptando ao Estado
e de que eventualmente a gente pode... Eu sou um fatalista, eu acredito que em pouco tempo, inclusive, a gente vai ter um estado, um parasita, que é irrelevante porque a gente já vai ter vacinas como o Bitcoin, como as criptomoedas, como outras tecnologias descentralizadoras, que vão fazer esse organismo não conseguir parasitar o tanto que ele precisa para se manter e se reproduzir, por assim dizer, né? O Estado se reproduz através da manifestação do poder dele, de eleições, etc. Então, vamos pegar o mercado de criptomoedas, por exemplo. Eu acredito que a maior parte das pessoas, quando foi inventado o mercado de criptomoedas, não eram nem libertários. Eu acredito que Satoshi Nakamoto não é um libertário e é para os fins causais, para os fins pragmáticos do Bitcoin, das criptomoedas, é totalmente irrelevante se quem inventou elas, ou se quem inventou o algoritmo, ou as pessoas que estão desenvolvendo o algoritmo delas, são socialistas, comunistas, direitistas, conservadores, fascistas. É totalmente irrelevante. Para os fins pragmáticos dessa tecnologia, ela liberta a gente do Estado, ela tira poder do Estado. Então, se Satoshi Nakamoto for... E olha só que coincidência, né? O Bitcoin vem justamente depois da crise de 2008. Na verdade, ele vem como uma resposta à crise de 2008, da crise do sistema bancário. Então, parece que o mercado novamente se adaptou e evoluiu por consequência de uma crise. É como se fosse uma gripe. Uma vez você pega uma gripe, você desenvolve imunidade para ela de alguma forma. E o mercado faz isso consistentemente ao longo do tempo. E adivinha só, a mentalidade das pessoas envolvidas é totalmente relevante. Bem como quando você vai consumir alguma coisa de alguém, você não pergunta se a pessoa é um comunista, um socialista, um anarcapitalista. Se você vai comprar pão ou pizza, a única coisa que importa é se o preço vale a pena. Para ambos os lados. Ninguém pergunta se você é um comunista também. Você não chega na padaria e fala: oi, tá aqui a minha carteirinha, eu sou tal coisa, eu sou signo de Áries, eu sou não sei o que, eu tenho... Sabe, é totalmente irrelevante. Você só paga o dinheiro e recebe o recurso. O Porto, inclusive, explica isso, mas em sistemas como o mercado, em sistemas resilientes, a consciência dos organismos, dos envolvidos, dos indivíduos, sobre as regras, sobre o funcionamento do sistema é irrelevante. O sistema funciona por si só. É o que a gente chama de competência inconsciente. O sistema simplesmente funciona porque as regras do sistema fazem ele funcionar, independente dos players saberem disso ou não. Então, para mostrar isso, a gente pode simplesmente ver que, ao longo da história, toda vez que tem falta de recurso, toda vez que tem escassez de recursos, toda vez que o Estado se prova falível, toda vez que o Estado vem à falência, ele volta de alguma forma, ele precisa construir alguma forma do mercado criar os recursos para que ele possa parasitar. É simples assim. O Estado precisa que o mercado funcione para que ele possa parasitar em cima do mercado. Aí vocês falam, então por que que Por exemplo, a Nova Zelândia. Eu acho que a Nova Zelândia não tinha uma mentalidade libertária quando eles fizeram as reformas deles. Não tão à toa ela está caminhando para um país cada vez menos livre. O que está acontecendo? Será que é porque eles estão tendo uma mudança de mentalidade para uma mentalidade mais socialista? Será que isso é relevante? Ou será que é porque o Estado percebe que ele pode predar mais em cima da economia quanto mais ele ficar fechado? E aí vocês podem falar, tipo assim, mas qual que é a lógica disso? Se o Estado eventualmente preda em cima do mercado, por que que ele tende a crescer? Evolução. Os organismos, eles se reproduzem. Você precisa... Quer dizer, os organismos, eles tendem a crescer. Então você, por exemplo, vê florestas de fungos que predam em árvores até que aquele recurso que eles parasitavam em cima acaba, e aí os fungos também acabam. Mais uma vez que esse recurso retorna, os fungos também retornam. Isso acontece com outros tipos de parasita, com outros tipos de... Desculpa. Com outros tipos de biomas também. Uma vez que os predadores ou os parasitas perdem o que predar, o que parasitar, a população de parasitas, a população de predadores também diminui. Da mesma forma, o Estado funciona.
Uma vez que o Estado não tem recursos em que predar em cima do mercado, uma vez que ele matou todos os mercados que ele podia parasitar, o Estado precisa recuar. É como se fosse um câncer. Um câncer, ele cresce descontroladamente porque ele tem recursos para se alimentar naquele organismo. Então, contanto que o corpo esteja provendo recursos para aquele câncer, ele vai crescer descontroladamente. Da mesma forma, o Estado. Então, eu acho que o Rafael... na verdade, muitos libertários usam essa ideia, né? De que ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. E não é verdade. Ideias são totalmente irrelevantes. Ideias são completamente ignoradas pelos fatos da realidade. Porque a sua mente não influencia a realidade. A única coisa que você pode dizer é que, com uma mentalidade mais empreendedora, a gente pode acelerar um processo de libertação do Estado. Pode ser que sim, mas pode ser que não também, porque se fosse o caso, a Estônia já era um Ancapistão, por exemplo, né? Ou outros países mais livres. Se fosse o caso, na verdade, a União Europeia, não, como é que é o nome? O Reino Unido, ele seria tipo um país muito livre, e não é o caso. Lá é proibido um monte de coisa, lá na verdade tudo é controlado. E lá é o berço das ideias liberais. A Áustria, por exemplo, deveria ser alguma coisa um pouco mais livre. Chicago deveria ser um pouco mais livre, é um dos estados mais fechados e socialistas ali dos Estados Unidos. Enquanto isso, a Califórnia, que tem uma mentalidade super sossa pra caralho, é um dos estados mais livres dos Estados Unidos, justamente porque as pessoas vão pra lá e lá se cria muita coisa. Lá tem muitos mercados. Então, eu acho que assim, esse argumento de que a gente precisa ter uma mudança cultural para chegar o mais rápido possível numa capstão é totalmente relevante. A gente não precisa de uma mudança cultural. A gente precisa desenvolver técnicas e tecnologias que vão fazer o Estado se tornar irrelevante. A gente precisa criar vacinas para fazer o organismo do mercado ser imune ao organismo do Estado. É isso que a gente precisa. E eu acho que a gente está perdendo muito tempo e esforço tentando divulgar essa ideia de que, olha que bonitinho o libertarianismo, a gente tem que fazer uma sociedade mais liberal. E a gente não vou colocar um dever, né? Mas eu acho que a gente tá perdendo tempo com isso, ao invés de estar empreendendo, por exemplo. Sabe, eu admiro muito o Rafael, inclusive eu queria parabenizar ele pelos empreendimentos dele, porque eu acho que isso sim vai fazer a sociedade ao redor dele se tornar um pouco mais livre. Ele tá oferecendo serviços e produtos para aquela sociedade e atendendo demanda daquela sociedade, provando que ele pode fornecer alguma coisa e não o Estado. Então, quanto mais a gente tiver empreendedores, e para isso, para você ser empreendedor, você não precisa ter mentalidade libertária nenhuma, ou ser um narcocapitalista. A maior parte dos empreendedores não são, e mesmo assim eles estão solucionando um monte de problemas. Por exemplo, o Satoshi eu não vou dizer que o Satoshi é um empreendedor, mas inovou na área de criptomoedas, criou, né, esse mercado, na verdade. O Elon Musk, ele pode ser um socialista, ele pode ser um comunista, ele pode ser um corporativista, que é o que ele é, na verdade. Mas, para os fins do produto dele, é totalmente relevante o que ele é. Ele está criando produtos que são necessários para o mercado, que tem uma demanda. E é só assim que a gente pode criar uma sociedade libertária. É só criando tecnologias que vão tornar o Estado irrelevante que a gente vai fazer o Estado sumir da nossa vida. Uber não precisou... Eu não sei o que o criador do Uber é. Ninguém sabe o que ele é. Se ele é socialista, se ele é comunista, se ele é corporativo. Ninguém sabe. E é irrelevante. O Uber funciona e ele libertou a gente do monopólio dos taxistas. Então a gente precisa disso. A gente precisa só que as pessoas possam poder... Que as pessoas possam empreender. E para isso não precisa de uma mentalidade libertária. A gente só precisa que as pessoas descubram que elas podem fazer isso. E pra isso elas não precisam, sabe, tem um monte de socialista que empreende pra caralho, tem um monte de comunista que empreende pra caralho. Eu tenho amigos comunistas que são donos de negócios, assim, tá vendo? É isso que eu falo. A mentalidade da pessoa é comunista, mas ela tem a necessidade de empreender porque é só isso que vai tirar ela da miséria. Então, é isso. Eu espero que vocês entendam o meu ponto de que a mentalidade e a divulgação de ideias é totalmente relevante e de que, na verdade, a gente só tem que agir. A gente só precisa agir. A gente só precisa
tomar atitudes na realidade para que a realidade se modifique e possa se tornar o que a gente anseia. E não simplesmente mudar a nossa mentalidade, porque se isso fosse relevante, a gente era anarcocapitalista há muito tempo atrás. Então é isso. Se vocês discordam do que eu falei, se vocês querem me responder, coloca nos comentários aí e até a próxima. Falou!